Estão vendo aí, né? Me respondam, não sei nem se vocês estão aí ainda. Então, se você for mandar um e-mail pra mim, você vem aqui, peraí que tem gente entrando. Você vem aqui, escrever, né? Toda vez que você for escrever um e-mail, aqui em assunto, você coloca turma, aí você vai colocar a sua turma, por exemplo, 301, e coloca um hífen, depois coloca assim, roteiro, aí essa semana não é o roteiro 3? Então, roteiro 3. Isso para o caso de você me mandar um e-mail. Quem é que me manda e-mail? Somente pessoas que não entregaram atividade em dias. Essas pessoas que não entregaram atividade em dias, que tá aqui no meu e-mail, é atrasado, né? São e-mails atrasados, atividade atrasada. Ou então aquela pessoa que só tem internet móvel, aqueles dados móveis para o WhatsApp, não consegue baixar o aplicativo do Classroom no celular, que é casos mínimos. Essa pessoa, ela pode me mandar um e-mail, entendeu? Mas sempre não esquecer do assunto. Por que que eu falo isso? Porque quando eu vier aqui, eu vou filtrar 1304. Aí eu vou filtrar aqui só a turma 1304. Tá vendo que não dá pra filtrar se você não colocar no assunto o número da sua turma? Aí fica difícil de eu achar a sua turma. Então é importante você colocar a sua turma no assunto. Quando eu filtrar, vai vir só a sua turma aqui e vai ficar mais rápido para achar o seu nome e atualizar. Porque, gente, é 80 e-mails. Fica bem complicado, tá? Administrando tudo isso. Estamos entendidos quanto a isso? Sim ou não? Beleza. Tá. Aí, essa aula vai ficar gravada. Portanto, quem perdeu ela vai conseguir ver essa aula lá no Classroom, que eu vou estar disponibilizando para o pessoal que perdeu. Aí vamos para o Classroom agora. Peraí, tem gente entrando. Só lembrando, nossa aula vai até as 9h40 no máximo, tá? 9h40 no máximo hoje. Aqui no Classroom é o seguinte. Você sempre, quando você for abrir o seu Classroom, você vai vir na aba Atividades. Porque eu já expliquei em um vídeo que no mural, que é esse aqui, no mural sempre tá bagunçado. E você nem sabe o que... Ó, tá vendo isso aqui? Eu nem tinha visto, ó. Eu não tinha visto. Eu vou ter que olhar agora, porque eu tô vendo agora isso aqui. Porque não entregou da forma correta. Aí eu tô vendo agora. Você vai ter que vir na aba Atividades, porque na aba Atividades tá tudo organizado. Pera aí, tem gente tentando entrar. Então aqui tá dividido por semana. Essa foi a primeira semana. Inclusive, tá aqui roteiro 1, aula 1, aula 2, aula 3, aula 4. Dividido, né? Segunda semana, roteiro 2. Aí tá aqui, qual foi a semana? E a terceira semana, roteiro 3. Nessa terceira semana, vocês não vão ter as aulas gravadas assim, divididas. Vai ter só uma aula gravada que vai ser essa que a gente tá tendo agora. Vocês vão visualizar ela depois, se quiser. E aí você tem aqui o roteiro 3 para pesquisar. E você tem um campo para fazer a devolutiva, que eu só deixava para abrir lá no final da semana. Agora eu já abri logo de uma vez, que é para vocês, resolvi, já quero mandar, envia logo. Quando eu abro aqui, eu que sou professora, eu sei quantas pessoas receberam e quantas pessoas entregaram. Quando você entrega a sua atividade pelo mural, você fica devendo ela aqui, entendeu? Então não é bacana. Quando você for devolver, devolve ela daquele jeito que eu ensinei no vídeo.
Então você vai clicar aqui nela e você vai anexar um arquivo, por exemplo, para devolver. Essa é a atividade final do primeiro bimestre, que é dessa semana. Daqui a pouco eu vou explicar como é que vocês vão resolver ela. Só um minuto. Até o momento, alguma dúvida? Foi esclarecido? Não, tá suave. Beleza. Vamos então para a aula de hoje. Só um minutinho. Mãe, tudo que a senhora falar vai sair aqui na aula. A senhora pode falar com o Arthur que eu não posso ir? Lá fora, lá fora. Então vamos lá, gente. Nesse roteiro, o que é que eu priorizei? Eu priorizei a correção das atividades que vocês tiveram no roteiro 1 e no roteiro 2 e passei uma atividade final para vocês. Então, o que que acontece? Vocês devem ter sentido assim uma sobrecarga muito grande agora no retorno dessas aulas, com essas aulas remotas. Por quê? Porque a gente precisava fechar o primeiro bimestre. E para fechar o primeiro bimestre, vocês tinham que ter os 10 pontos avaliados. Então, a gente só tinha 3 semanas para fechar a nota de vocês. E aí eu dividi assim. Eu já tinha passado 4 pontos no presencial para vocês, que eram 2 pontos de desenvolvimento global de vocês, né? Que era frequência, participação na aula, que era entrega de atividade, que era ver se você estava participando, assim, fazendo atividade dentro da sala. Isso aí eu já tinha avaliado. E tinha passado também uma atividade avaliativa para vocês valendo 2 pontos. Então, esses 4 pontos já tinham sido avaliados. Faltava, então, 6 pontos. Aí, o que eu fiz? Eu coloquei 2 pontos para cada semana. Não sei se vocês perceberam. Na primeira semana, teve uma atividade valendo 2 com uma extra, valendo 1 ponto. Na segunda semana, uma valendo 2 e 1 ponto extra. E agora, de novo, uma atividade valendo só 2. Não tem nota extra nessa atividade. Então, quem perdeu a atividade valendo nota extra, se você não faz a questão bônus e entrega a atividade em dia, você perde o ponto extra, porque aquela atividade bônus é só para quem entrega em dias. Então, não entregou em dias, pode esquecer a nota extra, entendeu? Só vai valer os 2 pontos integrais da atividade. Quanto a isso, alguma dúvida? Não, né? Meninas, tá tranquilo aí? Então aqui, a gente vai começar a correção das atividades. Vou surgindo dúvida, me pergunta, tá? Se vocês quiserem outro formato, depois a gente vê isso aí. A gente vai corrigir o roteiro 1 primeiro, então. Lembra dessa questão aqui? Um macaco que pula de galho em galho em um zoológico demora 6 segundos para atravessar sua jaula. Então, ele pula da jaula de um lugar para outro em 6 segundos e ela mede 12 metros. Qual a velocidade média do macaco? Aí, a velocidade média é a variação do espaço pelo intervalo de tempo, né? A gente já sabe disso. A variação do espaço, então, foi 12 metros, o espaço que ele percorreu na jaula. E o tempo foi de 6 segundos. A gente divide, isso aí dá 2 metros por segundo. Ninguém errou essa aí. Ninguém mesmo. Alguém errou? Porque eu não vi. Isso aí tava fácil. Segunda questão. Quem é que pode ler aí pra mim? Pode. Considere que para dadas condições, a velocidade de propagação do som no ar é de 340 metros por segundo. E devido ao movimento de rotação da Terra, um ponto do Equador tem velocidade aproximadamente de
km por hora. Compara essas duas velocidades. Qual é a maior? Então, nessa questão você tinha que comparar, né? Então você tinha que escrever um diálogo para mim falando, olha, além do cálculo, né? Então o que aconteceu? Muita gente fez o cálculo e deixou lá um cálculo só e não falou nada. Só fez um cálculo. Então ela não chegou a concluir a questão, porque eu precisava saber qual é a maior. Se você não diz assim, olha, a velocidade de rotação da Terra é maior do que a velocidade de propagação do som no ar, eu não vou saber se você sabe disso, entendeu? Então, não adianta fazer só o cálculo. Então, a gente tem duas velocidades, a velocidade do som e a da rotação da Terra. Acontece que as duas têm unidades de medida diferentes e eu não sei dizer qual é a maior se não tiver com a mesma unidade de medida. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar a unidade de medida de uma das duas. Tanto faz mudar a do som para quilômetros por hora ou a de rotação da Terra para metro por segundo. Eu vou escolher fazer essa aqui. Para mudar essa aqui, eu tenho que dividir 1.700 por 3,6 para ela se tornar metro por segundo. Para fazer essa divisão, então, eu vou tirar a vírgula e acrescento um zero. Vocês lembram disso, né? Então, eu vou escolher esse número que está em negrito, ó, 170. Aí eu multiplico por 4, que vai dar 144. Vai restar 26. Aí eu baixo um zero, certo? 260. Agora eu multiplico por 7, que dá 252. Aí eu vou subtrair e dá 8. Aí eu baixo zero. Agora eu vou escolher um número que eu multiplico por 36, que chega próximo de 80. 2, que dá 72. Resta 8. Aí vai dar uma dízima periódica, eu posso parar por aqui, então. 472 é um número bom para eu comparar. Eu já percebi que 472 é maior que 340. Então eu vou lá e digo, olha, a velocidade de rotação da Terra de 1.700 km por hora é igual a 472 metros por segundo. Então, a velocidade de rotação da Terra é maior que a velocidade do som no ar. Se eu não fizer isso, eu não sei, eu não concluí a questão. Eu não respondi ela, né? Então, eu preciso concluir a questão. Não adianta só fazer o cálculo, eu tenho que explicar. Expliquei, tá concluído. Alguma dúvida nessa aí? Não, tá de boa. Muita gente fez só o cálculo. Pois é, não precisava ser a frase inteira, né? Tinha gente que colocou só assim, ó. A de rotação é maior. Coloquei a maior velocidade da rotação da Terra. Só. Pronto, eu considerei. Muita gente colocou bem pequenininho e tal, eu considerei. Tá baixinho. Eu coloquei a velocidade não é a maior, por causa da Terra. Ah, não. Aí teve gente demais que sabe o que fez? Que trocou aquele sinal de maior por menor. Aí trocou tudo lá, colocou assim, 1224 é maior que 1700. Tá errado, entendeu? Trocou o sinal, aquele sinal de maior e menor. Acho que confundiu na hora e trocou. Terceira questão, quem pode ler aí? Alguém que esteja falando alto. Eu posso ler. Pode? Pode? Na aula de educação física, um aluno percorre 15 metros em 2 segundos. Em seguida, percorre mais 15 metros em 3 segundos. Determine a velocidade escalar média do primeiro trecho. B, a velocidade escalar média no segundo trecho. E C, a velocidade escalar média durante o trajeto todo. Não é isso? Muita gente acertou também essa aí. Foi bacana essa aí. Ó, primeiro trecho então. No primeiro trecho,
Pra gente calcular a velocidade média, todo mundo já sabe que é essa fórmula, né? Então, você vai pegar o espaço percorrido no primeiro trecho. Pera aí, gente. Você vai pegar, então, o espaço percorrido no primeiro trecho, que é 15 metros, e dividir pelo tempo que ele gastou no primeiro trecho, que é 2 segundos. 15 dividido por 2, então, 7,5. Foi 7,5 metros por segundo só no primeiro trecho. Aí, na letra B, pede no segundo trecho. Você vai pegar o espaço percorrido no segundo trecho, 15 metros. E o tempo? 3 segundos. Então, ele estava mais devagar, né? Ele estava menos rápido. Tem que ser um número menor do que a gente obteve na letra A. Então, 15 dividido por 3, 5 metros por segundo. Na letra C, ele quer em todo o trajeto. Em todo o trajeto, então, tem que considerar o espaço percorrido no primeiro trecho e no segundo trecho, né? 15 mais 15 dá 30. E o tempo total, que é 2 mais 3, que dá 5 segundos. Então, 30 dividido por 5, no espaço inteiro, em todo o trajeto, foi 6 metros por segundo a velocidade média. Então, vocês percebem que a velocidade média, ela é uma aproximação, não é uma coisa específica, né? Depende do que você está considerando. Então, vocês viram aí que a gente obteve 3 velocidades médias diferentes, dependendo daquilo que você está considerando, do espaço e do tempo que você está considerando. Alguma dúvida nessa questão? Não, tá de boa. Vamos prosseguir então aqui. Quarta questão. Peraí. Quem pode ler? Bora, gente. Pode. No automóvel com a velocidade de escala média de 80 km por hora durante os primeiros 40 segundos. Viagem de 1 hora com velocidade de escala média de 60 km por hora durante esse tempo. A velocidade de escala média do automóvel dessa viagem de 20 km por hora foi igual? Tudo bem. Gente, eu não sei o que aconteceu, mas teve uma galera aí que colou, né? Da internet. Aí colou errado. Mas vamos lá. Para saber a velocidade média total, você tem que saber o espaço inteiro percorrido e o tempo inteiro que ele gastou. O que a gente sabe disso aqui? A gente conhece o tempo que ele gastou, foi 1 hora de viagem. Mas a gente não sabe o espaço percorrido por esse automóvel. Esse é o nosso problema aqui nessa questão. Nós temos que descobrir então o espaço que ele percorreu. E para descobrir o espaço que ele percorreu, a gente divide em 2 etapas. Etapa 1 e etapa 2. Na etapa 1, ele tinha uma velocidade de 80 km por hora. Ele estava bem rápido. Velocidade média, né? É. Na etapa 2, ele estava com a velocidade mais baixa, né? De 60 km por hora. Então, a gente dividiu em 2 etapas e a gente vai procurar saber o espaço, tá? Então, primeira etapa, primeiro trecho da viagem, né? Como é que a gente vai fazer? A fórmula que a gente conhece é essa. Só que o que eu quero descobrir é o espaço, não é a velocidade. Então, para descobrir o espaço, eu vou isolar. Como que eu isolo? Eu multiplico cruzado, né? Aqui embaixo da velocidade não tem 1? Então, o espaço vezes 1 é o próprio espaço. E depois eu vou multiplicar a velocidade vezes o tempo e vai ficar assim. Então, o espaço vezes 1 é o próprio espaço, velocidade vezes o tempo. Certo? Só para isolar, isolei. Agora eu vou substituir. Qual é a velocidade nesse trajeto aí? 80. E o tempo eu coloquei em fração. Aí tem uma galera que fica assim, misericórdia, o que é isso? Vou explicar. 1 hora, tem quantos minutos? 60.
60. 60 minutos é a mesma coisa de eu pegar 15 mais 15 mais 15 mais 15, não é verdade? É ou não é? Sim, 15, 15, 15, 15 dá 60, né? Aí ele fala bem aqui, ó, durante os primeiros 45 minutos. 45 minutos é quanto? É 15 mais 15 mais 15. Então dá 3 quartos. 3 quartos. Eu peguei 3 partes de 4, né? Então dá 3 quartos de 1 hora. É por isso que a gente coloca essa fração assim. Então imagine o seguinte: 45 minutos é 3 quartos de 1 hora. Eu dividi 1 hora em 4 partes e estou considerando 45 minutos. 3 quartos de 1 hora. Agora presta atenção aqui. Já sabendo o motivo dessa fração, a gente vai olhar agora para o que temos aqui. 80 vezes 3 quartos. O 80 está no numerador e o 4 está no denominador. Então a gente vai dividir 80 por 4. Vai dar 20. E o 3 continua lá, não mexi com o 3. 20 vezes 3, 60. Teve uma galera que encontrou isso aí. 60 quilômetros que ele percorreu no primeiro trajeto. No segundo trajeto, eu vou fazer a mesma coisa, só que agora para o segundo trajeto. A velocidade muda ou não muda? No segundo trajeto? Muda. Não é mais 80, agora é 60. E aí o tempo é o tempo que restou de 1 hora. O tempo que restou de 1 hora não foi só 15 minutos? 15 minutos é uma parte dos 4, né? Então fica 1 quarto. Aqui, ó. 1 quarto. Aí eu vou então multiplicar 60 vezes 1, 60 dividido por 4, 15. Então, gente, olha, eu obtive 60 quilômetros no primeiro trecho e 15 quilômetros no segundo trecho. O espaço total, então, é 60 mais 15. Aí eu pego esse valor aqui e coloco aqui, ó. Dá 75 dividido por 1. A resposta é 75 km por hora. Beleza? Deu certo. Não, teve uma galera aí que acertou. Teve dúvida aqui? Espera a aula gravada lá e assiste de novo pra tirar essa dúvida. Ou então me pergunta. Ela fala de 15 minutos, eu coloquei a quantidade de segundos na frente também. Tem alguma coisa? Não entendi. Quando eu fui fazer, coloquei tipo 15 minutos, eu coloquei a quantidade de segundos também na frente. Não, tem nada não. Tem nada não. Podemos continuar? Quinta questão. Grandezas físicas importantes na descrição dos movimentos são o espaço ou posição e o tempo. Numa estrada, as posições são definidas pelos marcos quilométricos. Então, às 9h50 um carro passa pelo marco 50 km. E às 10h05 ele passa pelo quilômetro 72. A velocidade escalar média do carro nesse percurso em km por hora foi de... Aí você tem que vir aqui, ó, o espaço percorrido então. Ele parou no 72 e ele começou no 50, então é 72 menos 50. É final menos inicial. 72 menos 50 foi 22 quilômetros que ele percorreu. Em quanto tempo ele fez isso? Bom, aí você pega o tempo final menos o tempo inicial. Ele parou às 10h05, né? Mas ele começou 9h50. 10h05 menos 9h50 dá 15 minutos. E a gente já sabe que 15 minutos é 1 quarto de 1 hora. 1 quarto é a mesma coisa de 0,25 também. Então, eu posso considerar tanto 1 quarto como 0,25. Aí a gente pega essa fórmula aqui e vamos substituir os nossos dados. 22 quilômetros dividido por 1 quarto de 1 hora, que é 0,25, dá 88 quilômetros por hora, que é a letra E. Acho que ela tinha errado, 82. Não, 88. Beleza? Então, vamos lá.
Tem um erro aqui, ó. Uma bola. Uma bola de beisebol é lançada com velocidade igual a 108 metros por segundo e leva 0,6 segundos para chegar ao rebatedor. Supondo que a bola se desloque com velocidade constante, qual a distância entre o arremessador e o rebatedor? Ele te deu a velocidade e o tempo e quer saber a distância. Você vai pegar a mesma fórmula, só que o que você está procurando é a distância. Então, eu substituo os dados e vou multiplicar cruzado, né? A distância vezes 1 é a distância e 180 vezes 0,6 vai dar 64,8 metros. Essa era a questão 6. Dúvidas até aqui, meninas? Cadê as meninas desse chat aqui? Não ouço a voz delas, só os meninos que falam. Bora lá, questão bônus. Quem pode ler pra mim? Vou ler. Tá escutando de boa, professor? Tranquilo, pode ler. Um carro faz uma viagem de 400 km a uma velocidade média de 800 km por hora. Um segundo carro, partindo 2 horas mais tarde, chega ao ponto de destino no momento distante do primeiro. Qual a velocidade média do segundo carro? Beleza. Aqui é o seguinte, informação importante é que os dois carros vão chegar no mesmo lugar e no mesmo instante. Isso é importante saber, ó. Destino no mesmo instante que o primeiro. Então, o segundo carro chega ao ponto de destino no mesmo instante que o primeiro. Independente se ele já saiu depois que o primeiro, mas ele vai chegar lá no mesmo instante. Isso a gente tem que guardar essa informação. Aí, primeira coisa, quanto tempo o primeiro carro gastou na viagem? Né? A gente sabe quantos quilômetros ele percorreu e nós sabemos a velocidade que ele estava, mas aí, quanto tempo? Então, a primeira coisa que a gente tem que descobrir é o tempo que ele gasta na viagem. Para saber disso, a gente isola o tempo, né? Multiplica cruzado aqui, ó, e isola o tempo. Então, o tempo passa para cá e a velocidade média passa para cá. A gente substitui. O espaço percorrido foi de 400 km e a velocidade era de 80 km por hora. 400 dividido por 80 deu 5 horas. Teve uma galera que descobriu o tempo do primeiro carro. E aí eu considerei metade da questão. Então, beleza, ele gastou 5 horas. Só que aqui fala o seguinte, que o carro partiu 2 horas, né? Atrasado. É isso ou não é? Ou é 1 hora, gente? Acho que é 1 hora, não é não? Não, 2 horas. Colocou 1 hora. Não entendi, fala mais alto. Era 2, estava aqui no nosso carro, 2 horas. É. Mas, a resolução católica lá pelos pais, tava 1 e eu não entendi essa parte da resolução. No slide tava 1. Ah, tá, eu sei por quê. Porque a maioria respondeu como 1 e eu considerei. A maioria mesmo, assim, das pessoas. Não sei por quê, acho que é botaram na internet. Mas vamos lá, vocês querem ver eu resolver? Eu já vi a resolução desse tá igual aqui. 2 horas mais tarde. Se ele chegou 2 horas mais tarde... Hã? Oi? Não entendi. Não, já que a minha só acertei a primeira parte lá do tempo, eu... Sim, a primeira você acertou. Eu vou resolver aqui pra vocês verem. Bora lá.
Vocês estão vendo aí? Vou compartilhar a tela do celular. Daí a gente vai resolver. Estão vendo aí o meu celular? Estou também. Como é que faz isso aqui? Não estão vendo minha câmera, né? Agora foi. Foi? Dá pra ver, só que tá pequeno, vocês vão ter que ampliar aí. Dá pra ver aí? Ajudou. Então é o seguinte, ó. Ele partiu 2 horas mais tarde. O primeiro carro gastou 5 horas. Foi isso? E aí, o segundo carro só tinha, então... Como ele foi 2 horas... Ele estava 2 horas atrasado. Ele só tinha, então, 3 horas para viajar. Só 3 horas. E ele tinha que concluir a viagem inteira em 3 horas. Certo? Então, você vai pegar aí os 400 quilômetros e vai dividir, então, por 3. Beleza? Ele tem que fazer, então, a velocidade. A velocidade dele vai ser isso aqui. 400 dividido por 3. Vai dar quanto? Bora lá? 133. Exatamente. Essa é a resposta, entendeu? 133. Aí, só que teve uma galera que não fez assim. O que eles fizeram? Eles consideraram que o carro saiu 1 hora atrasado. Aí, pra sair 1 hora atrasado... Do mesmo jeito aí, professora. Pra sair 1 hora... Do mesmo jeito que a senhora colocou aí. 33. Vocês estão vendo minha tela? Tá vendo assim, ó. A tela não mais, né? Peraí, então. Eu ver por 4 ali. Eu volto. Estão vendo agora? Voltou para a atividade. Voltou? Atividade. Tá na tela do computador mesmo. Mas vocês estão vendo que parte da atividade? Saiu agora, professor. Voltou, né? Questão bônus. Então tá. Então, aí a maioria considerou 1 hora. Ele saindo 1 hora, ele tem quantas horas? 4, né? Aí você divide e dá 100 km por hora. Mas a gente sabe que não foi 1 hora, foi 2. Então dá 133. Beleza? Aí eu considerei os dois. Os dois, por que eu considerei os dois? Porque o formato do cálculo estava correto, mas a informação não foi colocada corretamente. Beleza? Então a senhora Oi, dividiu por 4. Ela considerou? considerei. Professor, mas eu fiz do mesmo jeito aí, já se colocou mais errado. Do 133? Só metade. Né? Foi, 133. Ah, me manda um e-mail de novo, que aí eu arrumo lá pra você. Beleza? Tá bom. Tá. Vamos voltar aqui. Então agora vamos pro roteiro 2, que tem muito a ver com o que vocês vão fazer agora. Essa questão aqui, ó, um automóvel já é movimento uniforme agora, né? Então agora a gente saiu daquele negócio de velocidade média, que o cálculo era simples, trivial, e agora a gente vai para um movimento uniforme, que tem uma característica. Qual é a característica do movimento uniforme? A velocidade nunca muda, a velocidade é constante no movimento uniforme.
Então isso a gente tem que ter como base. Movimento uniforme e velocidade constante. Aí tem uma característica também que ele sempre tem uma função horária do espaço, né? Que é essa função aqui. Só que os números mudam. O que que pode mudar? O espaço inicial pode mudar e a velocidade do móvel pode mudar. Então, dependendo do móvel que a gente está falando, ele vai ter uma função horária para ele. Considerando essa questão aqui, a função horária desse automóvel é essa. Posição final é igual a menos 12 mais 4 vezes o tempo. Aí ele pergunta aqui, determine para o móvel, letra A, o espaço inicial desse automóvel. Letra B, a velocidade desse automóvel. A C pergunta se esse movimento ele é progressivo ou se o movimento é retrógrado. Letra D, qual é o espaço desse móvel quando o tempo for de 5 segundos? Qual a posição dele? Letra E, qual o tempo dele quando ele passa pela origem dos espaços, né? Em que tempo ele faz isso? E a F, eu quero saber em que tempo ele passa pela posição 16. Então vamos ver aqui. Para saber o espaço inicial, basta olhar para a função. Tá aqui. O espaço inicial, ele é aquele número que não está multiplicando com o tempo, né? É um número que está sozinho, é uma constante sozinha. E a constante que a gente tem sozinha é o menos 12. Então o espaço inicial é menos 12. Era só olhar e identificar. Qual é a velocidade escalar desse móvel? A velocidade também está na função. E ela não muda, dependente do tempo. A velocidade é o número que multiplica o tempo, que está próximo ao tempo na função. E o número que está próximo ao tempo é o 4. Então a velocidade escalar é 4 metros por segundo. E pode observar que o sinal da velocidade é positivo. Se o sinal da velocidade é positivo, o movimento só pode ser progressivo, tá? Então esse movimento progressivo e retrógrado depende do sinal da velocidade, né? Se é positivo, o movimento é progressivo. Se é retrógrado, ele vai ser negativo. Até aí tudo bem? Tá de boa, sabe? Até aí tá de boa, né? Vamos para essa aqui então. Letra D. Qual o espaço? Ó? Determine o espaço por um tempo igual a 5 segundos. Então você vai pegar, para achar a posição, você vai pegar a função e vai substituir esse valor que ele te informou aqui do tempo no lugar do t. Então esse 5 vai vir multiplicando o 4, porque entre o 4 e o t tem uma multiplicação, então vai ficar assim. Aí aqui muita gente se enrola, gente. Por quê? Por questões matemáticas. Primeiro a gente multiplica e depois que a gente efetua a adição, subtração. Então fica assim, menos 2 mais 20. Menos 12 mais 20, quem é menor? O 12. Então vai ficar positivo. Tirando 12 de 20, sobra 8. Essa é a posição quando o tempo é 5 segundos. Aí ele quer saber agora o instante que ele passa pela origem dos espaços. Alguém chuta aí? Alguém? Pensa o seguinte, ó, o espaço inicial dele é menos 12, né? Bora lá, alguém? Quem sabe o que é a origem do espaço? Alguém sabe? O que significa Na isso? letra E, professor. Na letra E. O que é a origem do espaço? Não, que essa foi para a resposta dela, né? Isso. Vai dar menos 3 segundos. Não tem tempo negativo. A minha deu 3 segundos até. Dá 3 segundos. Não existe tempo negativo. A minha deu 3 também, mas só que deu negativo. Vamos já descobrir. Tá, então aqui a gente precisa saber o tempo. E a gente sabe que não existe tempo negativo, né? Então se deu negativo é porque alguma coisa a gente errou. Outra coisa, origem dos espaços é quando a posição é 0. Essa posição final aqui, ó, ela vai ser 0.
Então, a gente vai pegar a função e vai substituir o valor zero, que significa origem, aqui nesse lugar. Então, vai ficar 0 é igual a menos 12 mais 4t. Como eu quero descobrir o tempo, eu vou passar o 4t para o outro lado da igualdade. Ele está positivo e aí ele vai passar negativo. Vai ficar menos 4t é igual a menos 12. Tá tudo negativo, ó, tanto do lado esquerdo como do lado direito. Aí a gente multiplica por menos 1. Vai ficar tudo positivo. Certo? Agora eu quero isolar o tempo. Para isolar o tempo, eu tiro o 4 daqui. Tá multiplicando, ele vai passar dividindo. 12 dividido por 4, 3. Agora eu errei bem aqui. Só um minutinho. É 3 segundos. Foi. 3 segundos. Beleza? Podemos? Beleza. Estão vendo aí, né? A F agora. Na F, ele quer saber o tempo também, só que agora é quando a posição é igual a 16. Então, eu vou pegar a mesma função de novo e eu vou substituir o 16 na função, aonde tem posição final lá. Então, vai ficar 16 é igual a menos 12 mais 4 vezes o tempo, né? O que aconteceu? Não. Vocês estão vendo aí? Parece que saiu aqui. Fica saindo. Tá saindo? Saiu. De novo. Agora, o que aconteceu? A gente vai passar o tempo pro outro lado e o 16 pro outro lado, ó. Tava positivo, aqui é negativo que ele fica. Ele tava positivo, ele passa negativo. O 4 também tava negativo, tava positivo, passa negativo. Aí eu multiplico por menos 1 e fica tudo positivo, concorda? Concorda ou não? Concordo. Ou então você pensa o seguinte, tá vendo o 4t aqui? Você deixa ele aí desse lado e passa o 12 que tá negativo pro lado esquerdo. O 12 não tá negativo, quando ele passar pro outro lado, ele vai passar positivo. Aí vai ficar do outro lado lá o 16 mais 12, não é isso? Que é a mesma coisa que tá aqui, 16 mais 12, ó. Concorda? Aí 16 mais 12 dá quanto? 28. A gente vai isolar o tempo, vai ficar 28 por 4, que dá... De novo, tem um erro aqui. 7 segundos. Tranquilo? Beleza. Gente, nossa aula tá acabando. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou explicar como é que vocês vão fazer esse roteiro aqui. Esse roteiro aqui é o seguinte... vocês têm uma atividade valendo 2 pontos. É a atividade final de vocês, tá? Na primeira questão, ele tá pedindo para você determinar a velocidade média. Para determinar a velocidade média, você precisa do quê? Da distância e do tempo. Só que ele quer em quilômetros por hora, então você tem que observar aqui. O espaço tá em quilômetro, tá ok. E o tempo? O tempo não tá em hora. Ele tá dizendo aqui, ó, 2 horas e 30 minutos. Então, você vai ter que colocar essas 2 horas e 30 minutos só em hora. Quando você fizer isso, você coloca na fórmula e calcula quanto é 42 dividido por... Entendeu? Eu não vou falar quantas horas vai dar, mas tá bem fácil. E aí, você vai calcular a velocidade média. Segunda questão. Na segunda questão, ele pede para você calcular também a velocidade média. Só que aqui é aquele caso, né? Ele pegou 2 situações diferentes. Primeiro, um ciclista pedala 2 horas a uma velocidade de 30 km. Certo? Qual foi o espaço que ele percorreu? Não sei. Depois, o que ele faz? Ele vai pedalar mais 2 horas
a uma velocidade de 10 km por hora. Qual foi o espaço que ele percorreu? Também não sei. Qual foi o tempo total? Isso eu sei, porque 2 horas com 2 horas dá 4 horas. Então aqui você também tem que descobrir o espaço percorrido para calcular a velocidade média. Então você vai dividir em 2 trechos. Trecho 1, vai achar o espaço. Trecho 2, vai achar o espaço. Aí você vai somar o espaço e dividir pelo tempo total. Essa é a sua velocidade média em todo o percurso. Beleza? Terceira questão é um problema de encontro. Você tem 2 corpos que vão se encontrar. Eu fiz algumas coisas sobre isso, não fez? Exemplos? Fiz ou não fiz? Exemplo, eu coloquei exemplo no vídeo anterior da aula passada, semana passada. Vocês querem que eu resolva um desse aqui agora? Resolve, tia. Vou resolver aí um de encontro, né? Vou falar logo da quarta. A quarta é bem fácil, gente. A quarta é a mais fácil que tem. Você vai olhar para a figura. Nessa figura aí é o tempo inicial. Aí na figura fala assim, ó. Que ele tá onde na figura? No 30, né? Aí ele fala que sendo a velocidade desse corpo aí 5 metros por segundo, pede-se a equação horária. A equação horária é a função horária. Precisa do espaço inicial e da velocidade. Só de olhar para a figura você sabe o espaço. E a velocidade foi dada bem aqui, ó. Aí tem como você montar a função horária dele. Você vai colocar o S é igual a posição inicial que tá o valor tá aí. Aí ele tá indo para a direita ou para a esquerda? Hein? Ele tá indo para a direita ou para a esquerda? Alguém? Para a direita? Tem certeza? Para a esquerda. Para a esquerda. Então, o sinal da velocidade é positivo ou negativo? Negativo, você está seguindo Negativo. Entendeu? Então, vai ser menos a velocidade vezes o tempo. E aí, aqui ele quer saber o instante que ele passa pela origem dos espaços. Eu falei o que é a origem do espaço aqui para vocês. O que é a origem do espaço? o ponto inicial. É quando a posição for igual a zero. Então, é quando ele estiver aqui, a posição for zero. Eu quero saber em quanto tempo ele chega aqui na posição zero. Então, rapidão, voltando pra cá, eu vou fazer uma de encontro pra vocês. Aí, essa aqui. Essa aqui é de encontro. 2 móveis, A e B, percorrem uma mesma trajetória e suas posições são dadas a partir da mesma origem dos espaços. A posição de A é menos 30 mais 10t. Então, ele está na posição menos 30 e a velocidade dele é de 10 metros por segundo. A posição de B é de menos 10 e a velocidade dele é menos 10. Então, ele está indo para a esquerda. Esse está indo para a direita e esse está indo para a esquerda. Eu sei porque a velocidade do A é positiva e a velocidade do B é negativa. Então, o A tá indo pra cá e o B tá indo pra cá. E eles vão se encontrar. Para eles se encontrar, a posição final do A tem que ser igual à posição final do B. Eles vão se encontrar, então essas posições têm que coincidir. Quando isso acontece, eu vou pegar quem é a posição de A? É menos 30 mais 10t. Aí eu vou igualar, ó. Menos 30 mais 10t, que é a posição de A. E a posição de B, menos 10, menos 10t. Igualei as duas funções para achar o quê? O tempo, né? O tempo que eles vão se encontrar. Agora presta atenção, eu vou isolar tudo que for de tempo vai para o lado esquerdo e o que for de número vai para o lado direito. Então, eu vou pegar o menos 10, vou passar ele para cá para o lado esquerdo e o 30 eu vou passar para o lado direito. Tava negativo, passa positivo, certo? Então, fica 10t mais 10t, 30 positivo e o menos 10 estava lá, continua negativo. Então, fica 20t igual a 20.
O tempo, então, é de 1 segundo. Aí você olha aqui, qual dessas alternativas tem 1 segundo? É só a letra A. Então, não preciso continuar, porque é só a letra A. Se eu fosse continuar para achar o espaço, era só pegar esse tempo e substituir uma dessas duas funções aqui para achar o espaço, que você encontrava o espaço. Gente, foi bem rápido. Já acabou nossa aula, eu preciso finalizar, porque eu vou começar com o 2º ano agora. Qualquer coisa, me procurem no privado, tá? E eu quero saber se a gente continua fazendo essas aulas assim pelo Meet ou se eu faço gravada. O que vocês acham? Faz pelo Meet mesmo, professor. Mais de boa. Tá bom, então Dá semana pra que entender, vem. dá pra E vocês tiram dúvida também, né? Aí, tipo, professora, eu acertei, a senhora considerou errada. Tudo bem? Tipo, aí ele tem que ficar naquela de ir no seu PV, tem gente que vai lá no PV fora da hora Tá aí bom. já pergunto logo. Então tá combinado. Semana que vem a gente tá aqui de novo. Beleza? Bye, bye. professora, Oi. não consegui responder as 3 e a 4, não imagina não, né? É nota, né? É esse problema. Porque eu divido. É porque eu tô com dificuldade, só falta 2 pra eu terminar. 2 pra você terminar? A 3 e a 4. Eu acabei de explicar como é que resolve ela. A 3 é de encontro. Acabei de fazer uma de encontro. E a 4 eu expliquei como é que faz. Que é a que é da figurinha, né? Aí qualquer coisa você olha na aula gravada, se tiver gravado, tá? Beleza? No YouTube, né? É, eu vou colocar lá também. Bye, bye.